Olá, tudo bem com você? Feriado de Tiradentes, né? O feriado de Tiradentes, conversar com você um pouquinho sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, rapidinho aqui. Se você gostar, dá um cliquezinho aí, tá bom? Indique para os amigos. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele foi militar, ele foi dentista, ativista político brasileiro, que se tornou o maior mártir da Inconfidência Mineira, considerado um herói nacional, e ele é patrono da nação brasileira e também da odontologia, não é? Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, ele participou da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira vai acontecer em 1789, no mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa lá na França. E as duas têm muito a ver uma com a outra. Como assim? É porque os estudantes, filhos dos grandes mineradores, como era chique estudar fora, ia estudar na Europa e muitos estudavam na França. Então eles vão trazer as ideias iluministas, né? Para o Brasil. Então essas ideias vai incorporar ali na Inconfidência Mineira. Tiradentes era o mais pobre de todos eles, mas era era aquele que tinha mais contato com as pessoas, por ser dentista, alferes e outras coisas mais. Tiradentes tinha uma boa retórica, apesar de não ter muitos estudos. Tiradentes conversava com as pessoas, então ele era um grande recrutador desses inconfidentes. Por isso, a maior parte dos inconfidentes era advogados, médicos, padres, pessoas que tinham dinheiro. Tiradentes não tinha, porém Tiradentes era bem quisto ali no meio dos inconfidentes por buscar informações, por buscar angariar coisas de liberdades, né, de fraternidade. Liberdade, fraternidade, igualdade, ou liberté, fraternité, igualité, era o lema da Revolução Francesa. E nós temos na nossa bandeira de Minas Gerais, no retângulo ou no triângulo, né? No triângulo, libertas quais será também liberdade, ainda que tardia, que também tem muito a ver, né? Que também tem muito a ver com a Revolução Francesa, né? O único condenado foi Tiradentes, por quê? O grupo foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis. Eles estavam reivindicando criar ali uma nação, um estado em Minas Gerais. O grande erro dos inconfidentes foi não querer o fim da escravidão, porque a maior parte da população era escrava. Eles iam ajudar muito nessa Inconfidência Mineira, não é? E o único condenado depois vai ser o Tiradentes, porque era o mais pobre e era o que estava mais em evidência, era o Tiradentes, não é? Então, outra coisa legal, o Tiradentes ele passa a ser um herói nacional na República, no final do século XIX, porque eles buscavam símbolos de resistência à monarquia. Isso levou à criação do feriado nacional, em 21 de abril, e também a figura do Tiradentes como um grande herói. Porque até então Tiradentes era lembrado, mas não era lembrado com essa ênfase que é lembrado agora, não é? E Tiradentes desempenhou um papel muito importante de propagandista de ideias, né? E toda esse movimento da Inconfidência Mineira foi por causa da derrama, né? O que era a derrama? Derrama era a cobrança de impostos atrasados e o pessoal não concordava em pagar 20% para a coroa. Eles estavam devendo muito e muito mesmo, né? Agora, uma coisa legal é que o Tiradentes tem parentes aqui na cidade de Passos, Minas Gerais. E isso, a família que descende de Tiradentes é a família de João de Almeida Beltrão, que historicamente é identificado como filho de Tiradentes. Apesar de Tiradentes ter sido solteiro, ele tinha um filho com a Eugênia Joaquina da Silva, que era João de Almeida Beltrão. Então, membros da família
descendentes fixaram moradia, residência na cidade de Passos, sudoeste de Minas Gerais. Destacam a Elza Beltrão Bento, que é tetraneta do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e que se mudou para a cidade na década de 90 em busca de tranquilidade. E aí gerações de Elza, por exemplo, suas filhas, que são pentanetas de Tiradentes, também residiam na cidade, representando a quinta, a sexta e a sétima geração do mártir, né? A comprovação dessa residência deles aqui, dessa descendência do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, a família, os descendentes possuem documentos como certidão de batismo, casamento, óbito, que ajudam a reconstruir a árvore genealógica, né, ligando-os a Joaquim José da Silva Xavier. Olha que legal. Gente, e é importante, né? É um feriado que não é só para passear, não é só para... acho que passear também é bom, né? Não é só para passear, mas é para refletir a parte histórica. Muitas vezes nós sabemos muito da história dos Estados Unidos, nós sabemos muito da história da França, nós sabemos muito da história da Europa, mas a história do Brasil fica a desejar. Então, o feriado de 21 de abril é a homenagem a José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, o mártir, né? Patrono da nação brasileira e também da odontologia, tá bom? Grande abraço para você, espero que tenha te ajudado aí um pouquinho em história e na sua curiosidade. Aquele abraço, saudações calorosas de paz e bem.